Pronto, tô me ouvindo bem? Bem, Agora beleza. Aqui também. vamos Ah, gravar. do que se baseia o script, tá, pessoal? Eu comecei a ver, em cima do que a gente tinha estudado mais cedo, sobre aquele tratamento de imagem e o que a gente podia fazer para usar isso de forma direta, né? O que a gente pode usar de fato? Então, a gente está usando duas bibliotecas aqui, que chama Tesseract e usa essa OpenCV, tá? Que é a questão de fazer leitura. E também tem outra biblioteca que se chama-se OCR, beleza? E aí eu estou instalando todas essas bibliotecas aqui, eu consegui fazer rodar no Colab, por mais que o professor tenha falado que não funcionou, mas funcionou. Deu um trabalho, mas deu certo. E aí eu estou fazendo a importação do Tesseract aqui para dentro, e aí eu faço o install do CAPTCHA. Esse primeiro aqui, eu estou fazendo uma geração de um CAPTCHA, ele gera um CAPTCHA randômico, e aí desse CAPTCHA eu tento fazer a leitura dele, que é esse script de baixo aqui, beleza? Então, por exemplo, ele gerou um CAPTCHA randômico, esse N1AJL. Eu faço o tratamento desse CAPTCHA usando esse algoritmo de tratamento de imagem que converte para gray, e do gray eu coloco ele para preto, né? Tons de binário, que é preto. E ele me exclui o fundo e deixa as letras destacadas. Para que ele faz isso? Para que ele consiga identificar melhor as letras, para que esses itenzinhos aqui não atrapalhem. Então ele não lê 100%, vocês veem que ele dá umas erradas, mas ele consegue, ao longo aqui, vocês vão ver que ele consegue ler, ele consegue identificar algumas letras, algumas coisas. Então, assim, teria que melhorar mais esse script para a gente conseguir fazer uma solução completa. E aí eu estava conversando com o Fernando falou para mim, Daniel, a gente podia usar isso para fazer leitura de documento. E aí eu achei interessante a ideia. E aí, isso aqui é o exemplo de como ele funciona, tá? De forma linear, quando tem as letras bem facinhas, vou ter lá Senac, ele faz o tratamento e ele lê facinho o Senac. Aqui, eu já estou tentando usar a parte de aprendizado de máquina para ele entender e fazer um treinamento com as próprias letras, né, das capas geradas, para ver se ele melhorava o desempenho. Mas além de demorar muito para fazer o processamento disso aqui, ele faz piorar. Ele não está lendo, não, ele está piorando a resposta. Então, eu tenho que estudar mais essa parte de aprendizado de máquina para ver se eu consigo resolver. Isso aqui não está dando muito certo. Mas beleza, o que eu acho que a gente podia usar de forma prática mesmo no nosso trabalho? É em questão de leitura de documentos. Então, a gente tem aqui, eu trouxe três documentos, são três tipos de identidade, e a gente usando o mesmo algoritmo de tratamento de imagem, a gente faz o arquivo de leitura, ele joga lá o binário, mata o fundo e destaca as letras. Então ele consegue identificar algumas coisas, tá? E aí, ó, ele aqui, por exemplo, já conseguiu pegar o nome, aqui ele já conseguiu pegar algumas coisas, mas muita coisa ele ainda se perde no script, porque ele não ficou numa resolução boa. O que eu consegui observar? Que esse script ele roda melhor quando a gente roda ele localmente, quando a gente roda na máquina. Então, eu fiz o exercício de rodar tanto no Colab quanto no local. Esse aqui local, eu fiz o exercício para rodar aquele lá com aprendizado de máquina, mas também não consegui melhorar. Ele roda mais rápido, mas ele não consegue me dar um exemplo ainda muito bom da leitura. Eu posso até rodar um aqui para vocês verem. Esse aqui é aquele que a gente fez lá com o Tesseract, ele apontando para um arquivo executável da minha máquina. Eu executo ele aqui, ele faz a leitura aqui do Tesseract mais do OCR, e aí ele faz um treinamento de máquina. Ele pega várias imagens, gera vários captchas e ele lê em cima daqueles captchas e faz um treinamento para ver se ele consegue aprender com esses captchas gerados e ele conseguir ver, tipo assim, olha, o que eu aprendi disso e quais são as letras que eu consigo dar como resultado. Mas ele não consegue, acho que ele se perdeu lá no script, sabe? Que na verdade aqui eu teria que calibrar isso melhor para ele pegar e entender melhor as letras. Eu acho que deveria ter exemplos melhores de letras normais, sabe? Não só do CAPTCHA. Eu acho que se eu abrir e fizer esse processamento aqui para letras, não que sejam perfeitas, mas elas com um pouco de distorção assim, de posição, eu acho que ele lê melhor e a gente treinando, a gente pode chegar numa resolução melhor.
Mas ainda não consegui fazer isso 100% não. Aqui, ó, ele está fazendo tratamento, ele está me dando a acurácia de resposta de quanto que ele está acertando para cada letra. Esse aqui é o exemplo da JP52. Esse aqui, quando é o script normal, ele acerta essa e essa. Ele só não acerta o J. Aqui ele faz o treinamento, o tratamento, e aqui ele erra praticamente tudo. Então, a gente fez foi piorar usando a aprendizagem de máquina. Se a gente roda o normal, que é esse aqui, o log, ver se esse aqui está funcionando. Ó, esse aqui é um normal, ele faz a leitura, e olha, ele acerta bem, tá vendo? Ó? O 5P2, ele só não acertou o J. Então, praticamente ele leu todos os caracteres. Então, esse aqui tá melhor, né? O aproveitamento. E esse aqui eu nem tô usando aprendizado de máquina para fazer essa leitura, não. E aí o ponto é, do documento, que é o que nos importa, né? Que seria o uso prático da solução, né? Para a gente conseguir vender isso comercialmente, ele também tem um aproveitamento melhor. Então, eu rodo ele aqui, ele tem a imagem da identidade. Aqui eu faço tipo, o binário, né, para tirar o fundo e trazer as letras brancas para frente. Você vê que aqui ele fica melhor, ele fica mais legível. E aqui é o resultado. Então, aqui ele já pegou melhor o nome. Maria Joana, pode ser que ele tenha errado o nome. Pubeiro, não sei se é Pubeiro. Mas aqui ele já conseguiu ler a maioria das informações. Vamos ver outro exemplo. Aqui é o Luiz Cláudio Oliveira. O nome está mais bem destacado e ele lê melhor. Ó, Luiz Cláudio, aqui tem um número, tal, e que ele lê melhor. Luiz Cláudio, naturalidade, utopia, nascimento, ele já pegou mais aqui todos os números. Então, o que que eu tenho como ideia disso aqui? Seria justamente a gente fazer a leitura desses caracteres e dar como entrada no arquivo. Então, por exemplo, ele já fez a extração aqui de um arquivo CSV para mim. Cadê? Deixa eu achar esse arquivo aqui, ó. Hum, Extract. Aqui, ó. Extract. Então, ele já joga esse resultado no arquivo CSV. Isso como exemplo, eu posso não só jogar em CSV, eu poderia criar como se fosse um input num sistema. Então, vamos dizer que a gente precisa fazer leitura lá, sei lá, de 1 milhão de identidades para algum objetivo, uma prova, uma coisa. Ele já vai conseguir fazer leitura dessas identidades todas e já vai conseguir criar um cadastro, por exemplo, entendeu? Vai conseguir jogar numa base de dados, ou já o cara tá entrando lá no prédio, ele tem a foto, ele já joga no sistema, ele já vai identificar a foto e já vai cadastrar essa pessoa no sistema, e não vai precisar digitar nada, sabe? Então aqui é da primeira, né, da mulher, aqui é o do Luiz, e a da terceira não pegou meio não, ele pega alguns caracteres quebrados. Então isso é questão de calibração do algoritmo, né? Então, a ideia que eu tive para o trabalho seria essa: a gente tentar usar a visão computacional de forma objetiva para criar uma solução de leitura de documentos ou outras coisas também, de arquivos. Se tu tiver foto, tiver um texto em cima da foto, a gente teria que conseguir, a gente conseguiria fazer a leitura disso. E entenderam bem? Sim, sim, deu para entender. Eu me lembro que de reconhecimento de imagem tinha uma outra, além desse Tesseract aí, tinha um outro. Esse Tesseract, o que ele faz é preencher o que está faltando nos contornos das letras. Mas tinha um anterior a esse, no exemplo que o professor deu lá. São várias bibliotecas que eu estou usando aqui, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Eu estou usando aqui, acho que são uns. Cara, um bocado. Deixa eu abrir o script aqui para mostrar. Ó, eu estou usando aqui a Tesseract, o OpenCV. Estou fazendo esse aqui para fazer tratamento de imagem, NumPy está duplicado. Estou usando o de sistema, o Matplotlib e o Pandas aqui. E aí eu estou usando essa Tesseract que está instalado no computador. Eu pego desse cara aqui, ó, Tesseract OCR, né? Então, esse aqui teoricamente, é o algoritmo de OCR para fazer a identificação das letras, né?
Aqui É a gente isso. faz a primeira parte do tratamento, que a gente faz a conversão, né, para tirar o fundo e transformar o binário. Inclusive, eu calibro, quando ele estava aqui em 150, eu fiquei calibrando para tentar modificar, para ele conseguir identificar melhor a letra aqui, ó. Pode ser que eu não esteja chegando no número exato. Aqui a gente pode calibrar para 100 a 200 aqui, sabe? E aqui, teoricamente, está em gray. Eu fui calibrando aqui, mas eu tentei fazer assim várias tentativas para ver se eu conseguia melhorar para fazer a leitura, né, das imagens. E aí aqui eu cuspo as imagens, né? Que eu faço vários shows aqui mostrando como que ficou o resultado. Então aqui no final eu faço a extração em CSV, que é pegar o resultado desses data frames que eu fui gerando aqui, né? Do extract text e jogo dentro desse arquivo. Esse arquivo um CSV, né? Então, mas assim, eu penso que a gente poderia fazer em CSV ou outros formatos também. Mas é só para mostrar a usabilidade, né, desse programinha. Uhum. Aí, assim, eu confesso que a melhor forma de desempenho dele foi a forma natural, nem usando aprendizado de máquina, não. O aprendizado de máquina, vocês veem que tem muitas outras bibliotecas aqui. A gente já entra nessa parte dos TensorFlow com Keras, e aí ele começa a brincar com essa parte de polígonos aqui, etc., para fazer uns inputs. E aí que eu tenho um script que eu faço como se fosse um processamento mesmo dessas imagens aqui, ó, para baixo. E aí eu faço igual aquele negócio do X, train e teste, né, que a gente aprendeu lá no aprendizagem de máquina e etc., a partir da imagem trabalhada, mas ele não me dá resolução melhor do que o natural. Eu tentei fazer, pode ser que eu esteja errando, porque as imagens que eu estou botando para ele processar, eu não estou dando resultado para ele. Eu teria que ver uma forma de dar um input de entrada e o resultado de saída. Eu não consegui fazer isso muito bem aqui funcionar, sabe? No nosso lá, ele era um input diferente. Esse aqui é um input de imagem. Então, ele funciona de forma diferente, né? Esse treino teste. Aí a gente tem que ver como eu faço para melhorar isso aqui, para que eu consiga mostrar para ele quais são as saídas certas das imagens que ele está observando. Por exemplo, a entrada foi a imagem de um captcha, eu dou o resultado desse captcha para ele. E aí ele faz um treinamento com esses vários resultados para depois ele conseguir aprender e me dar o resultado em cima dessas imagens, sabe? Então, essa aqui seria a proposta de melhoria desse script. Só que para que isso aconteça, eu preciso melhorar isso aqui, né? A gente tem que meio que ver como é que eu faço o processamento disso melhor. Entenderam ou não? Tá, entendi. Isso aqui já está Só tudo no essa parte Colab, da tá? inteligência de máquina que eu não consigo ponderar o uso mesmo. É isso aqui, ó. Ele já está aqui no Colab. Na Isso verdade, isso funciona só aqui é, com é reconhecimento do CAT. uma outra forma que eu estou tentando. O com inteligência, com o negócio é esse aqui, ó. O que usa aprendizado de máquina. Esse de baixo aqui. Não, não é esse não. Porque isso, acho que nesse nível aí, eu tenho até dificuldade de entender É esse como é aqui. que É esse aqui. poderia se aplicar uma aprendizagem de máquina, de fato. Então, é isso. Ele entra, ele faz um input da É imagem só um e nível de aí ele te dá um automação. resultado. Só que eu não tô dando o resultado para ele. Ele está aprendendo com as próprias imagens que eu tô inserindo. Só que eu só estou inserindo o CAPTCHA. E aí, como ele vai interpretar quem são esses captchas que eu não sei? Ele tá fazendo bagunça, sabe? Ele não tá melhorando, ele tá piorando. Aí eu tenho que ver como eu vou fazer o input de entrada e saída. A exigência dele te dar, interpretar o que está na imagem não faz muito sentido, é só uma automação mesmo. O próprio algoritmo te dá o resultado. Né? Então, mas isso aqui, você entendeu? O motivo disso é para ele conseguir entender melhor os caracteres. Porque você viu nesse exemplo que eu mostrei aqui do Senac, ele pegou perfeito porque tá linear, tá vendo? Mas nesse exemplo aqui do CAPTCHA, o que que eu quero dizer? É que a imagem ele não pega com muita qualidade quando ele faz essa inversão, esse tratamento. Então, por exemplo, aqui na foto, que ele tá pegando aqui, Nessa ó. aí, a Aqui parte ele da não pega inteligência, perfeito os caracteres, entendeu? E eu estava tentando usar o aprendizado de máquina para que ele consiga entender que, por exemplo, um C que não pegou completamente continua sendo um C. Um A que não pegou completamente continua sendo um A, entendeu? o tal do Tesseract faz exatamente isso.
Então, mas ele pega as imagens e ele faz tipo, um blur É aqui o que para ele, conseguir se você melhorar. observar lá naquele primeiro exemplo da inteligência, o que ele está fazendo é exatamente isso. O 1, ele está jogando como se fosse um A. Sobe lá para você ver. O Aí, ó. primeiro, né? É. Quando você Esse aqui. aplica na inteligência, É. é o Interact que está completando a parada, entendeu? Sim, aqui ele está identificando. Esse aqui é o script base, tá? Esse aqui não tem aprendizado de máquina. Ele tá até identificando bastante, assim. Ele identifica um N, ele identifica o A, ele identifica um L, aí ele vê que o outro é como se fosse um L, ele botou também. Só que ainda teria que melhorar isso, sabe? Eu tava tentando calibrar para ele fazer com que ele melhore esse entendimento. Só que no final das contas ele fez foi piorar, porque eu acho que eu não tô sabendo fazer isso direito. Aí, tá vendo que ele Tá. piorou tudo, ele não tá aprendendo nada agora, ele tá errando todas as letras, entendeu? Aí teria que mexer melhor nesse script de aprendizado para conseguir fazer isso melhorar. Eu ainda não sei fazer isso direito, tem que estudar mais. Mas, assim, em tese, o que que eu acho que a gente teria que apresentar amanhã? Falar qual que é a proposta, né, de ideia, Uhum. que é justamente fazer leitura de documentos, né? A gente usou o CAPTCHA para meio que para entender o algoritmo, entender o que que ele é capaz de fazer, o que que ele não é capaz de fazer. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essas bibliotecas que a gente usou, né? O OpenCV, o que que o OpenCV é capaz de fazer? O que que esse Tesseract é capaz de fazer, entende? Seria importante a gente dar um descritivo de cada uma dessas bibliotecas, o que que elas são capazes de fazer, se de fato a gente está usando da forma correta. E é isso. E falar que a gente consegue sair do outro lado com uma solução aqui de reconhecimento de imagem, que eu acho que esse é o que propõe aqui o trabalho, né? Fazer a visão computacional em cima de um problema prático. Como é que você pensa em dividir essa missão aí, dessa parte finalzinha aí? A gente pesquisa as coisas, futuca aí para tentar melhorar essas interpretações, né, das imagens. O que você Então, quer que aí a o que gente que eu, te o que que ajude? eu proponho vocês fazerem? Vocês podem mexer aqui nesse Colab, eu vou até fazer uma cópia dele. Pode Boa. fazer, pode mexer nele sem problema, desse carinha aí. Justamente eu tentei fazer rodar no Colab para a gente conseguir centralizar os esforços. Porque aí não fica aquela coisa, Uhum. na minha máquina não rodou, na outra também não rodou. Deu muito trabalho fazer funcionar nos dois, porque cada um comporta de forma diferente. Localmente, ele se comporta de uma forma, a gente tem que instalar alguns tipos de biblioteca. E no Colab é outra forma, porque como a gente não tem, vamos dizer assim, um diretório normal para fazer a instalação, você vai instalar isso num diretório temporário, né, esse Tesseract, e depois você vai chamar esse cara no diretório temporário, que é justamente essa parte de cima aqui, ó, que faz a importação do negócio. Ah, e eu aprendi a parada também legal. De vez, vocês lembram que toda vez que abre o Colab, os arquivos meio que somem, né? Os arquivos temporários. Sim. E aí, o que que eu fiz? Eu usei o meu Google Drive para estar com as imagens meio que armazenadas e eu não ficar toda hora tirando e colocando. Você consegue fazer um apontamento para o seu Google Drive e fazer, tipo, como se fosse assim, uma correlação para lá. Então, eu consigo fazer um apontamento. Ó. Aqui está dentro do meu Google Drive, por exemplo, essa imagem, ela nunca vai sair daqui, sacou? É interessante também Né? esse tipo de implementação. Mas o que eu estou falando é o seguinte: aqui o Tesseract ele é instalado e depois a gente tem que falar onde esse cara foi instalado, tá vendo? Ó, o caminho para a execução do Tesseract é o CR, porque ele não é uma biblioteca normal. E aí ele faz um apontamento para esse user bin Tesseract aqui para conseguir fazer leitura, tá vendo? Aí é só assim que ele vai conseguir fazer o processamento desse cara. E aí quando você está falando disso aqui na tua máquina, você tem que fazer o mesmo processo, tem que instalar essa biblioteca do OCR do Tesseract e aí você tem que apontar onde está o executável na tua máquina. Então tá lá dentro do Files bin Tesseract OCR dentro desse cara. E aí dentro do projeto eu coloquei qual que é a biblioteca. Deixa eu jogar aqui para vocês verem. Aqui, ó, biblioteca. Aí seria essa aqui, ó. Aí teria que instalar isso aqui na máquina, se vocês forem rodar Uhum. localmente. Depois que você instala esse cara aqui, aí você vai entrar nesse diretório de onde ficou a instalação para fazer o apontamento lá, que é justamente esse C aqui, sacou? Ó. Aí depois que você instala, ele vai gerar, tipo, esse executável. Ah, deixa eu fazer assim.
E lá, ô Daniel, e lá onde tu apontou pro teu Google Drive, tem como eu apontar para um diretório da minha máquina também? Então, aí você vai ter que subir os arquivos e mexer no script para ele saber onde que tá, né? Entendi. Aqui, abriu. Mas eu posso explicar como é que funciona. Não, tranquilo, é só, mas eu coloco os Esse arquivos aqui, no ó, Google esse aqui Drive. você não precisa mexer, porque ele já está apontando pro temporário do próprio Colab. Esse aqui de baixo, eu fiz um ajuste para ele já jogar os arquivos gerados para o próprio temp que tem do próprio Colab. Essa pasta existe, esse content sample data, ele já existe dentro do Colab, então eu já joguei para ele criar o arquivo do captcha e já jogar lá dentro do temporário, você não precisa mexer. Aqui também ele já vai fazer a leitura do próprio arquivo temporário que já foi gerado lá de cima. Então aqui você também não precisa mexer para fazer o apontamento. Esse aqui já vai funcionar os dois normais, tá? Aí esse aqui de baixo, ele vai apontar para o meu Google Drive. Aí esse entra o ponto, porque aqui eu faço um apontamento para os meus arquivos. Eu não sei como é que vai ser na máquina de vocês, se vocês também conseguem fazer um apontamento para o meu Google Drive, mas o que eu fiz? Quando você põe para rodar, ele abre a janela para apontar para o teu Google Drive. Pois é. Aí aqui eu joguei lá no meu, né? No meu Drive, eu criei uma pasta chamada Visão Computacional e botei CAPTCHA e Senac. Vocês podem criar essa pasta também no de vocês, talvez, e colocar o arquivo lá, no mesmo caminho, que aí eu acho que vai dar certo. Aí você tem que, dentro do Drive de vocês, você vai criar uma pasta chamada Visão Computacional, CAPTCHA e o Senac, que é a imagem aqui, para ele pegar. Esse de baixo aqui, ele vai pegar também lá de cima, não precisa, ele vai pegar o sample data, não precisa se preocupar, porque ele está gerando o captcha. Aí esse aqui de baixo vocês vão precisar também jogar lá no drive, ó. No content, a visão computacional, eu botei identidade, ó. Identidade 1, 2, 3 e 4. São os exemplos que eu usei para rodar aqui. Aí esses arquivos aqui eu posso mandar para vocês aqui zipado ou... Na verdade, eu vou mandar essa pasta completa aqui, que tá todos os arquivos, tem identidade aqui, ó. Tem as bibliotecas que eu usei, tem as aulas, tá tudo que eu já rodei Ele aqui identifica, né? do Ele negócio. identifica, é só precisar mudar, mexer nos parâmetros, né? As imagens Sim, e tá sim. certinho. Só precisa apontar, porque quando você roda no Colab, mas assim, se você não mexer nesse Colab aqui, se você não rodar aqui, ele vai continuar executado aqui. Tipo, o que eu pensei desse Colab aqui? Ele é bom pra gente sempre fazer exposição, né? Porque ele fica aberto, tá vendo? Ele fica bom de mostrar os resultados e como foi feito. Ele é mais autoexplicativo do que você rodar o script assim, né? Mas assim, o script assim eu percebi que tem uma performance melhor. Ele consegue identificar mais palavras do que assim, do que no Colab. Porque eu acho que o processamento do Colab é mais limitado. Mas em resumo, o que eu proponho a gente fazer seria isso aqui. Esse aqui eu estava tentando fazer um outro aprendizado de máquina, mas também começou a dar muito erro aqui. Aí eu tenho que descobrir o que são esses erros. Na verdade, esse aqui eu até sei o que é. Mas é Então, porque estou tentando melhorar esse script com aprendizado de máquina para ver se ele dá um resultado melhor. Mas isso é bem complexo, tá? Isso não é fácil de se fazer, não. Aí tem que estudar um pouco mais como fazer, beleza? Mas a proposta Eu seria essa. O que eu eu curto proponho a quando gente eu tive de fazer? buscar Vamos falar sobre as identidade. bibliotecas aqui. Deixa eu criar mais umas abas aqui do negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui para a gente já começar a dar corpo, né? Isso aqui parecer mais trabalho. Eu Vou curti a aplicar isso aqui. questão da identidade mais do que a do CAP, eu confesso. Não, Porque CAP a ideia comercial é essa. O do tem que CAPTCHA era identificar o mais para CAPTCHA o na conceito, né? tela. Como é que você vai ver tipos de CAPTCHA diferente? A gente vai acabar tendo um monte de pergunta chatona que a gente não vai ter resposta. A da identidade é top. É isso aí, a gente está vendo a identidade, eu consigo identificar de onde é, eu tiro daqui e estou fazendo um cadastro da pessoa. Pronto, top. Acho que tem uma aplicação de fato, né? Não Sim, ficar sim. tirando fotinha mais, De né? fato, tem Escaneio, uma pronto. aplicação comercial, né? CAPTCHA não tem muito, não. CAPTCHA até teria se fosse integrando com algum sistema, alguma coisa, algum Isso. bypass, né?
Algum uma tipo de tela automatização específica, que eu só usaria abro o ele. captcha desse lugar aqui, que aí eu já vou conseguir dizer onde é que ele sempre aparece. Aham. Ele tem uma aplicação, mas ele é um pouco mais complexo, ele é menos comercial, vamos dizer assim, né? Exato. Mas isso eu acho que ele pode ficar aí no trabalho, a gente pode só tentar achar essa questão da OCR aí que fique com melhor nitidez, né, para parar de errar. E a gente demonstra que houve uma evolução do trabalho. Né? A gente começou a discutir o CAPTCHA, mas achou que a funcionalidade de antifraude, que é a função do CAPTCHA, seria melhor se a gente olhasse documentos oficiais e validasse esse documento oficial, criando o cadastro. Eu acho que é isso, assim, eu não sei se vocês querem... Ou bato uma foto e preenche um CSV, ou preenche lá uma API de um sistema de CRM. Pô, violento. É Fernando França, né? Fernando França. Amanhã eu vou tentar, amanhã não, depois eu vou tentar abrir aquele projeto, Daniel, que eu te comentei contigo, e tentar mostrar, ver se eu consigo fazer ele funcionar. A ideia, Fernando, foi meio que a gente criar o nosso, mas seguindo a mesma ideia que você me falou, Sim. sacou? Eu gostei da ideia, e aí eu tentei fazer por aqui, sabe? Uhum. Tinha pensado em quê, Fernando? Tem um projeto que o pessoal fez usando essa ideia aí. Ele usava, tudo bem, ele usava fez um projeto no último semestre, que com visão também, e você fotografava um documento qualquer, sabe, né, identidade, CPF e tal, e a gente usava esse Tesseract também para extrair. O que ele fazia? Ele extraía as informações do documento, entendeu? E aí você colocava, acho que o coisa caiu. Alguém caiu? Eu acho que Acho que ele caiu. Deve voltar aí. Mas eu tô ouvindo o e Fernando. aí, Daniel, ele, tipo assim, tu fotografava a tua identidade, né? E você fazia num papel em branco, você fazia todos os campos da tua identidade, ali, tipo, o número da identidade, o teu nome, nome do pai, da mãe, data de expedição, enfim, você colocava algumas informações numa folha em branco. E essa folha em branco você botava, deixava como um arquivo no computador, né? Você deixava ela como um arquivo no computador. E quando você fotografava com o teu celular mesmo, daí o teu celular tinha que estar na mesma rede do computador. E aí, pelo IP do celular, quando tu fotografava o documento, ele extraía, o Tesseract extraía todas as informações do documento, nome, data, expedição, Mas eles e, fizeram em que linguagem isso? Eles fizeram. Qual foi a e linguagem? Qual foi a plataforma? a gente foi feito em Python, e acho que foi usado mais uma linguagem, cara, para fazer. Eu, Pois é. aí ele extraía, o Tesseract ele copiava todas as informações, ele extraía essas informações do documento, fazia essa leitura e encaixava certinho nesse modelo que estava no computador em branco, sabe? É até um, assim, até na época a gente pensou em aprimorar para, tipo assim, é igual eu te falei, às vezes tu chega num hospital, tu chega num condomínio, sabe? Tu fica ali preenchendo, né? Um nome, É isso mesmo, para CPF, entrada, né? Para recepção. a É bem entrada. comercial. É bem É, comercial. aí o cara só chega com o celular, tira uma foto do documento, pô, já preenche automaticamente o É formulário isso, que é ele tem no isso. computador. Perfeito, essa é a ideia mesmo. Só que eu queria ver de fato funcionando esse script. Você consegue ter um vídeo, ter uma apresentação, ter alguma coisa? Depois que a gente encerrar aqui, eu vou abrir ele, vou baixar os arquivos, vou abrir ele, porque tem que fazer a instalação do... Tem uma parte que é meio chatinha,
Aí, se eu não lembrar mais, eu tenho que falar, mandar uma mensagem ao seu colega, que ele que mexeu mais nesse projeto. Mas não é nada de nada cabuloso, entendeu? Eu vou, depois que a gente encerrar aqui, eu vou tentar baixar ele, vou tentar fazer ele funcionar e ver se eu consigo mandar alguma coisa amanhã para vocês dar uma olhada. Talvez amanhã Beleza. até na Porque quinta-feira. se Também, tiver, na se tiver serviço. de fato funcionando um vídeo, alguma coisa, aí reforça nosso conceito, né? Porque isso aqui é, vamos dizer assim, uma POC da ideia, e esse aí é como se fosse o projeto final, né? Sim. Não, tranquilo. A gente pode fazer a identificação do tipo de documento, aí pode ser um inicial também. Mas acho que mas ficou bem funcional, acho que para que o trabalho obriga a gente aí, tá. Vamos melhorar essa questão do como ele está calibrado, para identificar melhor as coisas e ir embora. Então vamos distribuir aí o que você quer que cada um faça, né? Dê uma amarração no trabalho, melhore, o que você quer que a gente faça de fato e ir embora. Eu vou Segura 2 minutos aí que o Murilo tá ficando em pé no berço ali. dar uma estudada como é que funciona o script, Fernando. Se você conseguir trazer o vídeo, alguma coisa sobre isso aí, é interessante para a gente. E aí é bom também a gente dar uma documentada aqui, falar mais ou menos o que foi feito, né? Eu vou ver se eu consigo escrever, se vocês conseguirem também entrar aqui, ver o conceito do script e tentar meio que descrever, né? Falar, isso aqui foi feito assim, usando a biblioteca tal. Acho que vale a pena a gente colocar isso aqui também. A gente Beleza? tem que apresentar nesse sábado agora, né? É nesse sábado. Caramba. Então, minimamente escrever aqui em cima, tipo, o que que é cada biblioteca, dar um panorama de como foi feito, né? Aham. Beleza? Tá. Cara, alguém comentou alguma coisa a respeito das notas do professor Rogério? Cara, ele disse que tinha até 15 dias úteis para. Pois é, mas hoje já faz 18 dias desde a primeira aula do Jairo, que foi o limite que ele deu para entrega do trabalho. Ele disse que tinha até 15 dias para fazer, não sei o quê. Não sei não, mano. Amor, pode parar a gravação. Beleza, então. Aí, tu Beleza? quer que eu coloque algum